Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao GTI. Eu sou o professor Elianai. Estamos na disciplina Tecnologias Emergentes e falaremos hoje sobre RPAs. Vamos lá? Bom, dentro de RPAs falaremos sobre os sistemas autônomos, né? E aí falaremos sobre princípio da indústria 4.0 e os sistemas autônomos. Só relembrando aqui, fazendo uma recapitulação dos pilares, né, vamos dizer assim, princípios da indústria 4.0, para a gente entender como que os RPAs, né, os sistemas autônomos, né, RPAs, que vem da sigla referente a processos robóticos, né, de automação, é, a gente vai entender como que esses sistemas autônomos eles conversam, né, e propiciam a questão da indústria 4.0. Então vamos lá. Capacidade de operação em tempo real é uma dos princípios da indústria 4.0. Então consiste na aquisição e tratamento de dados, né? Como a gente falou lá sobre o IoT, os dados vão pipocando, né? Vão emitindo sinais, e aí tratamento de dados de forma praticamente instantânea, permitindo a tomada de decisão em tempo real. Então, cada objeto vai estar transmitido dado, vai ter por exemplo, um robô aplicando um torque num parafuso, e esse torque, o valor do torque vai sendo emitido, e esse dado é processado, colocado numa base de dados, né, no Big Data, e isso ele vai, por exemplo, fazer uma análise estatística de como que está sendo a média dos valores dos torques aplicados, quais são os limites inferiores, superiores de processo, né, em relação aos torques aplicados, para verificar se a máquina ele está dentro dessa amplitude, né, entre os máximos e mínimos, para verificar se realmente está dentro dos parâmetros, né. É um exemplo de aplicação. Outro exemplo, você verifica um processo você precisa ter uma temperatura constante, né, ou sempre próxima de um resfriamento de algum tipo de motor, resfriamento de algum tipo de base, algum tipo de motor, né, de qualquer situação. E aí existe um termostato ali que vai calibrando, né, para verificar e atuar para saber se o motor está esquentando ou está mantendo a temperatura. Então, esses dados sobre a medição da temperatura vai para essa a base de dados retorna esse valor, demonstrando se está acima, abaixo, na média, para ele ir controlando a temperatura desse motor, por exemplo. Tá? Outro fator, virtualização. Né? As simulações já são utilizadas atualmente, assim como nos sistemas supervisórios. No entanto, na indústria 4.0, né, propõe a existência de uma cópia virtual de fábricas inteligentes, que a gente pode chamar essa cópia virtual até mesmo da questão de gêmeos digitais, né? Permitindo a rastreabilidade e monitoramento remoto de todos os processos por meio de inúmeros sensores espalhados ao longo da planta, né? Então ele permite, assim como no exemplo anterior, ele permite verificar como está a planta realmente online na operação dela, e não somente receber informação, como ele pode dar um comando para atuar no processo. Descentralização, né, a tomada de decisões poderá ser feita pelo sistema cyberfísico, né, observando o sistema cyberfísico de acordo com as necessidades de produção em tempo real, né, seja necessidade de produção, seja também pela questão da prestação de serviço. Além disso, as máquinas não apenas receberão comandos, mas poderão fornecer, né, informações sobre o seu ciclo de trabalho, saber se está se atende o task time, se atende o tempo de ciclo da operação, e assim por diante, né? Tempos de folga, setup, assim por diante. Então, logo, os módulos de fábrica inteligente, né, que é uma das propostas da centralização, trabalharão de forma descentralizada a fim de aprimorar os processos de produção, né, podendo casar novos módulos, e aí não você ter necessariamente uma linha engessada, assim por diante, né? Bom, orientação a serviço. Então, utilização de arquitetura de software orientada a serviço aliado ao conceito de Internet of Service, né? Então, iOS. Então, é um meio que pode ser utilizado, né, essas partes dos sistemas autônomos voltados para a orientação de serviços. Modularidade.
outra função aqui, produção de acordo com a demanda, né? Acoplamento e desacoplamento de modos de produção, o que oferece, obviamente, flexibilidade para alterar as tarefas de máquinas facilmente, né? Então, você não precisa ter aquelas linhas enormes de produção, sendo que se o produto que você for passar no processo anterior, ele deveria percorrer todo o ciclo. Então, você pode fazer ali linhas mais inteligentes para que ele não precise percorrer todo o ciclo e, de certa forma, diminuir o tempo de espera entre um processo e outro que não tem operação. Só para a gente entender aqui as definições de autônomo, né? Já que a gente está falando dos sistemas autônomos, que é um dos conceitos dos RPAs, capacidade de governar-se pelos próprios meios, né? Ou seja, de ter autonomia. Além disso, né, age de acordo com as normas de sua própria conduta, seguindo as suas leis e a imposição sem interferência de outra. A gente observa por essa definição aqui sobre aquele filme Eu, Robô, né, do Will Smith, que ele propõe ali que ele está num futuro onde os robôs existem as 3 leis que comandam os robôs e a terceira lei, uma das leis fala que o robô pode ter sua autodecisão sem que essa autodecisão atrapalhe as demais leis, né? Então, independente, também autossuficiente, emancipado, autárquico, livre, soberano e autônomo. Então, as definições do que é ser autônomo. Então, fábricas cada vez mais inteligentes e independentes, né? Então, de certa forma, então, equipamentos e prestações de serviço desenvolvidos, então, né, para gerar o resultado de forma autônoma, né, independente, permitindo cada vez mais velocidade, descentralização, produtividade, e isso aí, obviamente, ao fim, melhor eficiência, redução de custo, menor lead time de entrega do produto para o cliente e assim por diante. Bom, um dos sistemas que a gente quer trazer, que nós queremos trazer aqui como item que pode estar presente entre os sistemas autônomos, entre os RPAs, é o Andon, né? O Andon, provavelmente vocês já viram já muito desses em alguns locais, né, da empresa onde vocês trabalham ou que vocês já fizeram visita, assim por diante. São sistemas, né, de certa forma, eles podem ser somente luminosos, somente visuais, mas também são sonoros. E ele, de certa forma, te demonstra como que a operação está funcionando, né, basicamente como uma gestão à vista ali, mas não somente como gestão à vista, que nem neste caso. Ele pode também atuar, igual no exemplo da outra caixinha ali, da outra imagem, demonstrando uma linha de produção, por exemplo, onde o operador aciona um botão, uma botoeira, uma emergência, e aí é demonstrado a partir do tipo de botão que ele apertou qual que é o problema. Então, o pessoal da manutenção ou o próprio gestor da produção, ele vai já entender qual que é o problema a partir do que foi posto, né? A partir do que foi acionado. Então, se é falta de matéria-prima, se é máquina quebrada, se é algum outro tipo de situação que está promovendo aquela interrupção, né? Então, de certa forma, ele auxilia, e não somente isso, igual nós estamos vendo aqui na figura lá, que tem uma linha de produção, isso automaticamente alimenta um dashboard, né, que demonstra qual linha foi mais produtiva, qual posto de trabalho foi mais produtivo, menos produtivo, qual que teve mais paradas, menos paradas, qual o tipo de item que está acabando com mais frequência, com menos frequência. Ou seja, para que isso possa gerar informações, né, para que no próximo ciclo ele já seja antecipado. Isso pode ser antecipado via algum sistema robótico de alimentação, ou então de própria autonomia de manutenção, por exemplo, para que ele possa fornecer uma condição mais favorável para que ele possa ter mais eficiência no próximo ciclo, por exemplo. Então, vamos entender aqui aplicações, né? Fabricações de linha de montagem, fabricação de linhas de montagem, seja a linha de montagem de automóveis, seja de linha branca, né, que são eletrodomésticos, seja de itens eletroeletrônicos, e assim por diante. Pode ser também, por que não, tanto linha de montagem, não necessariamente que seja montar, pode ser de destruição também, né? Ou seja, está numa linha de corte de carnes, por exemplo, né? Quando eu falo destruição, é porque
O conceito de montagem é você fazer união de peças, né? Uma linha de desossa, por exemplo, você está ali fatiando, né, vamos dizer assim, cortando peças de carne e distribuindo elas para as devidas os produtos finais, né? Gerenciamento de estoque de materiais de produtos é outra aplicação também, igual a gente já falou numa das aulas sobre a tecnologia RFID, onde ele vai ter uma radiofrequência ali que ele vai, a partir das etiquetas que estão enumeradas, né, estão etiquetadas em cada produto, ele vai já fazer um próprio inventário e saber ali quais que são os itens que estão já perto do estoque mínimo, estoque máximo, quais itens são necessários para a reposição, assim por diante, né? Isso contribui com o ciclo de caixa operacional da empresa, né? Ciclo econômico financeiro operacional da empresa, isso contribui para o ressuprimento dos elementos, assim por diante. Além disso, a armazenagem geral, que também vai fazer a mesma alusão do que isso que eu disse, né? Sistema PIC, né? Recolhimento e separação de pedidos, categorias e quantidades diferentes. Imagine uma linha de montagem, né? Onde você precisa, você vai produzir, por exemplo, celulares, né? Imagina um celular. Então você vai ter ali celular tela de X polegadas, você vai ter capinha cor branca com carcaça azul, por exemplo. Então, a partir de um código de barras que você faz a leitura, o sistema faz a leitura e fala assim, olha, agora a produção vai ser desse item, vai ter um corredor, por exemplo, né, cheio de prateleiras, seja de locações, de docas, que a partir dessa leitura, desse código de barras, nas docas ele vai acender qual elemento, onde está o elemento que você precisa coletar matéria-prima, né, o componente ali, e também ele pode e deve informar não somente aonde você vai pegar, mas a quantidade de elementos. Vamos supor que neste celular vão ser 2 alto-falantes, por exemplo, né? Então, ali nesse sistema PIC, na locação, na caixa BIM, né, sei lá, qual que seja como está acondicionado o material, vai acender a luzinha da cor X, verde, vermelho, amarelo, azul, né, independente do que foi programado. Ele também, no leitorzinho lá, ele vai demonstrar 2 unidades. E ainda assim, né, para deixar ainda mais dinâmico, ele vai ter um sensor de presença nesse picking, né, nessa locação, que a partir do momento que você avança a mão para dentro do pique, ele detecta a presença, né, de um corpo, então ele entende que está entrando para coletar, né? E ainda assim você pode ter um outro leitor ali que faça a leitura automática dos códigos de barra de cada produto, de cada subcomponente. Então, na hora, em vez de se você tirou um só, ele acusa que você não pegou a quantidade suficiente, né? Você pode ter até avançado a mão lá dentro, não pegou nada, e na hora de tirar, veio com a mão vazia. Então, ele acusou uma entrada de uma mão ali, por exemplo, né, de um corpo, mas ele não acusou a retirada. Então, a partir da hora que você retira, seja por RFID ou leitura de código de barras, ele faz essa leitura, e isso identifica que você coletou a peça. Isso também faz um débito automático no estoque, dizendo, olha, há 2 peças a menos, então ele já tem um lote mínimo ali, ó, por exemplo, ele precisa ter um lote mínimo para produção a cada 2 dias, por exemplo, ele precisa de um lote mínimo de 2.000 peças, né? Então, na hora que o tempo de ressuprimento dele é no mínimo 2.000 peças. Então, na hora que ele chega, tá 2.004, pegou 2, 2.002, pegou 2. Na hora que chegou, pegou mais 2, ficou em 2.000, ele já dispara um sistema automático, que essa é o conceito da indústria 4.0, né, que as máquinas pensem e realizem atividades antes somente pelo ser humano, né, de dar esse tipo de start. Ele já manda uma notificação, seja para o almoxarifado, para repor, ou seja, já notificação direta para o fornecedor já emitir um processo de transferência de matéria-prima para o seu warehouse, né? Então, são exemplos que a gente pode ter. Além de setor de recebimento e expedição, que é uma outra aplicação, né, que pode ter aí sobre, imagina aí na Amazon, né, aqueles diversos produtos que você precisa ter ali um endereçamento de qual peça vai para qual CEP, qual cidade, qual estado, os Correios, por exemplo, assim por diante. Tá?
Vantagens, né? Fornecimento de um sistema de alerta para sinalização de falhas no processo, então o Andon, né, igual a gente trouxe aqui, você tem um posto de trabalho que está constantemente gerando quebra, gerando superaquecimento, vazamento de óleo, assim por diante. Disponibilidade de parada do processo, né, por exemplo, para manutenção, então ele também verifica, a partir de uma programação, uma sequência do PCP, o momento que ele vai ter uma folga, até mesmo pela essa modularidade, uma folga de um espaço de tempo de meia hora, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, uma folga para manutenção. Então, já vai parar, porque por a questão da programação vai ficar parado, entre aspas. Essa ociosidade do sistema pode permitir ali a manutenção preventiva, por exemplo, num reaperto de parafuso, uma limpeza de uma área onde há um possível fonte de sujeira, assim por diante, né? Além disso, otimização do tempo de intervenções imediatas, né? E aí também dá-se o aumento da produtividade, né? Em vez de ficar aguardando vir um manutentor, vir o supervisor, o gerente de produção entender o que aconteceu, a partir da informação já listada naquele Andon, naquele quadro de gestão à vista, dali ele já norteia a ação, né? Seja ação automática ou seja uma ação de contato, né? De estar presente. Além disso, proporciona melhoria contínua, né? Ou seja, você consegue observar a partir dos dados as maiores frequências de interrupções, maior frequência de má qualidade, assim por diante, e ali você adotar, né, a partir dos dados, fazer ali, a partir, por exemplo, das 7 ferramentas da qualidade, utilizando alguma delas, Pareto, Shikawa, fazendo a correlação, né, utilizando as ferramentas para você entender qual situação precisa de uma atuação. Então, você pode atuar com melhoria contínua para redução de desperdício, de tempo, de custos, assim por diante. E redução de custos, né, e de erros associados à coleta de entrada de dados manualmente, né? Ou seja, o ser humano ele é suscetível a erro. Então, você está digitando um dado num teclado de computador, seja texto ou seja numeral, você pode, por algum motivo, teclar, né, clicar numa tecla errada, apertar o dedo com a tecla errada e não perceber aquele erro e aquela informação ir, né? Então, em vez de você digitar 1230, você digitar 1023. Ou seja, os caracteres são os mesmos, né? 1, 0, 2, 3. Né? Mas a informação certa era 1, 2, 3, 0. Ou seja, os caracteres eram os mesmos, mas a sequência foi errada, né? Então, isso minimiza ou até erradica, né, esses tipos de erros. Drones. O que vem ser drones? Né? Também contribuindo aí com sistemas autônomos. Então, fornecimento de um sistema de alerta para a sinalização de falhas do processo. Então, o drone ele pode permitir esse tipo de situação também. Você está fazendo algum tipo de avaliação e ele faz essa varredura com a questão da imagem, né? E aí ele faz uma avaliação geral com essa uma georreferenciamento em relação a vídeo, né? Para identificar também para otimizar o tempo de intervenções de manutenção, né? Promove melhoria contínua e também a redução dos custos. Bom, o que nós vimos aqui, pessoal? Nós falamos aqui hoje sobre a autonomia dos processos, né, que podem permitir a independência entre setores e empresas, né, com a utilização de sistemas autônomos, RPAs, e também gestão rápida de dados para ação imediata, ou seja, com isso contribuindo para uma ação mais eficaz e pontual. Ok? Bom, nós vamos falar o que na próxima aula? Falaremos sobre os VANTs, né, sobre os drones. Eu convido você a rever esse vídeo, para qualquer dúvida, a reler a apostila, e eu espero você na próxima aula. Um forte abraço, tchau, tchau.